7 horas mais 33 minutos, confira os destaques desta sexta-feira. E o Tribunal de Justiça deverá julgar no dia 6 de agosto o recurso do prefeito de São José dos Campos contra a decisão que barrou o reajuste na tarifa do transporte público na cidade. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E em um novo comunicado, a empresa Johnson & Johnson de São José dos Campos informou que a segurança patrimonial da fábrica voltou a avistar um felino, uma onça, pelas câmeras de segurança. E o destaque esportivo é seu, Jairo Fortes. Corinthians, 1 era pouco, 2 é bom, mas dava para ser mais. E mais, festa de aniversário de São José dos Campos. Amanhã terá shows e atividades em todas as regiões neste sábado. E daqui a pouquinho teremos a presença do prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Ele participa conosco a partir das 8 horas. Esses destaques e muito mais você confere agora. Jornal da Mensagem. Oferecimento Farmacom. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação. As notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora. Jornal da Mensagem. 7 horas mais 35 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 26 de julho de 2019, uma sexta-feira. Hoje é dia da vovó, dia do vovô, dia de Santa Ana e dia de São Joaquim. Hoje é feriado em Mogi das Cruzes, a padroeira da cidade é Santa Ana e também São Joaquim são os padroeiros da cidade de Mogi das Cruzes. Amanhã é aniversário de São José dos Campos. O nosso Jornal da Mensagem está começando com a apresentação de Dona Eugênio, a mesa de som dele, Robson Barros. Bom dia, Robinho. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp, 974110125. Previsão do tempo. E para começar a sexta-feira, vamos então com a previsão do tempo. O dia hoje clareou às 6h45, vai escurecer às 17h45. A probabilidade de chuva para hoje é de apenas 5%. A máxima hoje, a temperatura deverá chegar a 28 graus, então daqui a pouquinho tem muito sol. Segundo o CPTEC-INPE, nesta sexta, a previsão é de mais um dia com predomínio de sol e pouca nebulosidade em toda a região. Para amanhã, sábado, dia do aniversário em São José, não há previsão de mudança nas condições de tempo para a região. O tempo vai seguir estável e sem condições para chuva em toda a região. As temperaturas estarão estáveis e baixa a umidade do ar. Então, para quem for acompanhar os shows amanhã no Parque da Cidade, muita água, muito líquido amanhã em São José dos Campos e hoje também temperatura alta na nossa região. Estradas. 7 horas mais 37 minutos. Vamos então atualizar informações das estradas. Ana Lúcia Ferreira. Bom dia, Ana. Bom dia, Doni, bom dia para todo mundo que nos acompanha nessa sexta-feira aqui pela Rádio Mensagem, nosso boletim de sexta-feira sobre as estradas com aquela expectativa já de movimentação mais intensa por conta de muitas pessoas irem trabalhar de carro na sexta-feira para voltar mais cedo para casa e isso já reflete nesse trânsito, principalmente entre Jacareí e a cidade de Taubaté. O trânsito muito intenso neste momento, mas sem registro de acidentes, segundo a concessionária CCR Nova Dutra. Estamos aqui de olho no mapa, nós temos apenas algumas dificuldades na chegada a São Paulo por excesso de veículos a partir do quilômetro 207 e segue o motorista com alguns pontos de parada aí até chegar à capital paulista. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, neste momento, o trânsito é mais tranquilo. O motorista faz um bom caminho aí da região do Vale até a região da capital paulista sem nenhuma intercorrência de gravidade também. Nas demais rodovias, o trânsito é tranquilo na região. Mercado financeiro. 7 horas mais 38 minutos. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, decidiu que as empresas Latam e Gol não poderão disputar os 41 horários de pousos e decolagens, chamados slots, do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que pertenciam à Avianca Brasil. Ontem, a ANAC ela disse que mudou os critérios para definir quais empresas poderão operar os voos da companhia e definiu que os horários da Avianca
só poderão ser distribuídos para empresas entrantes, ou seja, aquelas que ainda vão participar do pleito. A agência passou a considerar como empresas entrantes aquelas que operarem hoje até 54 horários por dia em Congonhas. Esporte. 7 horas mais 39 minutos, fechando o giro de editorialistas do esporte nesta sexta-feira. Conosco Jairo Fortes. Bom dia, Jairo. Bom dia, Doni. Bom dia, Lúcia, Robinho. Tudo bem, amigos? Aqui tudo na Santa Paz e comigo. Graças a Deus, tudo bem, Doni. Doni, ufa, chegou a sexta-feira, hein, Doni? Ufa, demorou, mas chegou, né, Jairo? Demorou, chegou depois de quinta, mas tudo bem. Doni, na verdade, Doni, quem devia estar aqui hoje era o Luiz, mas ele pediu, eu me ofereci a ele, sabe, ontem para fazer o jornal, porque achei o Luiz muito estressado, preocupado. Acho que tem a ver com os outros resultados do time dele, viu, Doni? Ele deixa interferir demais, o time dele é muito bom, é muito forte, né? Ele é muito exigente, não, Doni? É verdade, né? É verdade. Doni, Libertadores da América, os oitavos de final. O Internacional e Grêmio mandaram bem essa semana. Nessa quinta-feira, na Arena do Grêmio, nós completamos uma rodada em jogos de ida. Às 21h30, o Grêmio venceu o Libertad do Paraguai por 2-0. Mesmo com o jogador a menos, desde os 4 minutos da etapa final, o Grêmio venceu o Libertad por 2-0. O Jeromel foi expulso. Na partida de ida, já oitavas de final. Aos 25 minutos, o Tardelli fez 1-0. Aos 38, o David Braz fez o segundo gol. Na verdade, Doni, o Grêmio dominou todo o jogo, fez uma vantagem pequena, mas uma grande vantagem para o jogo de volta. Principalmente por não ter tomado o gol dentro de casa. O gol marcado fora de casa tem valor nessa fase dos Libertadores, mas o jogo foi todinho do Grêmio, dominou todo o jogo no primeiro tempo. 50 minutos de jogos praticamente dominados pelo Grêmio, somando os tempos, mas faltava no meio tempo finalização. Interessante, Doni, depois que o Grêmio perdeu um jogador, o Jeromel expulso, muito bem expulso por sinal, o Grêmio fez os 2 gols dele, está aí dando um banho de passo para a classificação, tem o jogo de volta, repito, vantagem pequena, mas o Grêmio é uma equipe bastante copeira, bem comandada pelo Renato Gaúcho. Eu acho que encaminhou bem a classificação para as quartas de final, viu, Doni? Ah, com certeza. O Grêmio, então, só melhorou depois que jogou com um jogador a menos? Pode o negócio dele, Doni? É mole, hein? E um zagueiro ainda, viu? É a fila do Grêmio, né? Sempre acontece quando ele perde o jogo, o Grêmio cresce, os brilhos aumentam e vai em busca de resultados. Jogando na Arena do Grêmio, um resultado normal, o Grêmio 2-0, repito, vantagem pequena, mas pelo que as equipes apresentaram, o Grêmio é bem superior ao Libertad e caminhou bastante, bem encaminhada a vaga para a classificação das quartas de final. Ainda, Doni, pela Copa Sul-Americana, oitavo de final, o Corinthians venceu o Montevideo Wanderers, um nome difícil de falar, Doni. Com gol fora de casa, valendo como critério de desempate, o Timão terá a classificação praticamente garantida, né? Se manter pelo menos uma vez pelo menos uma vez na volta, né? Um gol que faça fora, a equipe do Montevideo terá de fazer 2. Então, é uma equipe fraca, também o Corinthians jogou uma boa partida, um domínio completo do jogo, fez 2-0, poderia ter feito muito mais, sair lá mais tranquilo da Itaquera, mas não vejo o risco do Corinthians perder essa classificação também não, viu, Doni? Interessante como o Carille, aos poucos, foi ajeitando o time com a cara dele, né? É a cara do Carille, exatamente. Ontem chegou uma boa partida, dominou todo o jogo, teve chance de gol, mas perdeu muito gol, viu, Doni? Era para ser um jogo de 4, 5-0, pelo que o Corinthians apresentou. E a fragilidade dessa equipe de Montevideo, viu, Doni? Muito fraquinha, não vai conseguir segurar o Corinthians, mesmo jogando de casa, mesmo ao lado da sua torcida. O Corinthians é superior, muito superior tecnicamente em relação ao time do Uruguai, viu, Doni? Olha que bacana. Então o Corinthians conseguiu um ótimo resultado ontem. Com certeza. Doni, agora falando um pouquinho de campeonato brasileiro, né? Meio de semana nós não tivemos rodada, né? A 12ª rodada acontece nesse final de semana, já começa nesse sábado, dia 2/7, com alguns bons jogos. Às 17 horas, Palmeiras e Vasco da Gama. Palmeiras que lidera o campeonato com 26 pontos, seguido do Santos, e pega o Vasco, que está em reação com o Luxemburgo. O Luxemburgo que foi há muito tempo técnico do Palmeiras, né, Doni? Um duelo interessante aí, né? Muito interessante. Tem uma história marcante, né? O Luxemburgo com o Palmeiras, né? Tem história de vitórias, de título, né? Uma grande passagem pelo Palmeiras. Às 19 horas tem o Cruzeiro, que recebe o Atlético Paranaense, o Cruzeiro que está em 16º, o Atlético em 7º. O Fluminense recebe o São Paulo no Rio, São Paulo que chegou ao 5º lugar, o Fluminense que está lá na zona de rebaixamento, na primeira da zona, em 17º. Jogo no Maracanã, São Paulo não tem tido bons resultados, mas vamos ver esse São Paulo, depois da vitória diante do Chapecoense, como é que vai reagir lá no Rio. Acredito que num bom jogo aí também. Internacional do Ceará também às 19 horas, completando a rodada, no domingo, dia 28/7, às 11 horas, Chapecoense e Bahia,
às 16 horas, Flamengo e Botafogo. O Santos recebe o Avaí. O Santos que está liderando o campeonato lá do Palmeiras, só perde por saldo de gols. O Santos recebe o Avaí que está na zona de rebaixamento, colocado. Acho que o Santos tem 3 pontos garantidos aí, Vidoni. Tem, o Santos está animado, e tem um detalhe, viu, Jair? A gente teve um outro, estamos tendo aí um outro brasileiro pós-Copa América, vamos ter um outro brasileiro depois do segundo turno, né? Ah, com certeza, né? As equipes voltaram melhor, essa parada foi benéfica. O que chama atenção nessa tabela é que o Santos tem um jogo muito fraco, que eu acredito que vai vencer, e o Palmeiras tem o Vasco da Gama. Um tropeço do Palmeiras, o Santos pode assumir dentro do campeonato isoladamente, né, Dona? Com certeza, viu? Esse brasileiro agora está começando todo mundo aí a se engrenar e vai pegar fogo, viu, Jair? Vai ser um brasileiro interessante. Ainda completando a rodada, 19 horas Goiás recebe o Atlético, Fortaleza recebe o Corinthians. E na segunda-feira, fechando a rodada, 20 horas, CSA e Grêmio. Brasileiro Série B, John, 5 jogos, interessante é que me chama a atenção é o Botafogo e Ribeirão Preto, que deu uma caída feia na tabela, John. O Botafogo estava em segundo lugar, caiu para sexto colocado. O Botafogo recebe o CRB para reagir. O jogo da Série B acontece hoje, sexta-feira, às 19h15 horas, América Mineiro e Atlético Paranaense, Operário e Curitiba, às 20h30, Guarani e São Bento, Botafogo e CRB, e às 21h30, Paraná e Sport Recife da Série B. Todos os jogos acontecem hoje, um sobe e desce da tabela da Série B interessante, só assumindo a liderança e mantendo o Bragantino e a Ponte Preta, né, Dona? Bacana então, Jairo. Você volta daqui a pouco, Jairo? Só rapidinho, Dona. A 4ª divisão do Paulista, retorno, né? Domingo às 10 horas agora, o São José volta a campo para enfrentar o Flamengo, agora jogando lá na casa do São José, lá em Guarulhos. São José e Flamengo que vem liderando a sua chave aí com mais 2 times. São José que vem fazendo um bom campeonato, nós já comentamos essa semana sobre isso aí. Vamos ver que o São José está de um bom resultado de lá, né, Dona? Como as coisas são. Quando iniciou a trajetória do Flamengo, era Flamenguinho de Guarulhos. Como o time foi melhorando e crescendo, agora é Flamengo de Guarulhos, né? Flamengo de Guarulhos, tirou o Menguinho de fora, né? Tirou o Menguinho. Um abraço, Jairo. Outro. Valeu, Jairo Fortes participando conosco. Volta daqui a pouco com outras informações. Aliás, né, eu tive o privilégio de acompanhar um jogo Jacareí. Jacareí perdeu por 9-1 pro Flamenguinho de Guarulhos. Naquela época a gente chamava de Flamenguinho de Guarulhos. Depois daquele dia passamos a chamar de Flamengo de Guarulhos. E eu estava lá acompanhando aquele dia fatídico do Jacareí Atlético Clube e era Flamenguinho. Depois daquele dia nunca mais chamei de Flamenguinho, virou Flamengo de Guarulhos. 7h46, e o Procon de Jacareí volta a alertar comerciantes aqui em Jacareí sobre falsos fiscais. Vamos entender essa reportagem aí com Ana Lúcia Ferreira. Falsos fiscais voltaram a agir em Jacareí, oferecendo produtos em nome do Procon. Esse tipo de golpe já havia sido detectado no ano passado após denúncias de alguns consumidores. E nessa semana, de acordo com a Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, surgiram novas denúncias da ação de falsos fiscais na cidade. Nós vamos conversar agora com a diretora do Procon de Jacareí, Amanda Máximo, que traz para a gente as informações. Amanda, bom dia. Vamos começar explicando, então, como que chegou para o Procon essa informação de que pessoas estão agindo na cidade em nome do Procon. Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. Nós recebemos, por meio de denúncias de consumidores e fornecedores, sobre possíveis fiscais do Procon que estavam comercializando um material, código, em nome do Procon e cobrando por estes serviços. O que exatamente eles estão oferecendo? Eles estão oferecendo placas, cartazes, o código do consumidor, e tem uma relação onde eles listam quais os documentos necessários para aquele estabelecimento adquirir. Lembrando que o Procon não faz isso, né? E eles cobram alguma coisa por esses serviços, Amanda? Não, o Procon não comercializa nenhum serviço, nenhum produto, até mesmo a fiscalização não tem autorização por parte da Fundação Procon para esse tipo de comércio. Eles cobram valores individuais pelos produtos oferecidos, que é uma média de R$30, e uma prática que não é considerada legal pelo Procon.
Bom, a primeira pista a gente já tem, né? A própria diretora do PROCON falando que o PROCON de Jacareí não faz esse trabalho porta a porta. Então, se alguém chegar aí no seu comércio, na sua casa, oferecendo um serviço, você já sabe que é mentira. Um outro ponto também é solicitar essa identificação, né? Quem é você? Cadê seu crachá? Né? Quem é o diretor do PROCON? Questionar mesmo, né? E tentar fazer o contato imediato. Vou ligar lá no PROCON para ver se isso está autorizado. Enfim, identificar visualmente essa pessoa para conseguir dizer ali um não, caso o nosso ouvinte esteja sendo assediado por um falso apelo, né? Exatamente, Ana Lúcia. A nossa orientação é procurar o PROCON, procurar a polícia e até mesmo a Guarda Civil Municipal, porque esse tipo de prática não é realmente permitida pelo PROCON. O código ele pode ser adquirido, inclusive, pela internet. Então, não existe essa necessidade da venda pelo PROCON. O telefone de contato da guarda é 153. Então, em caso de qualquer acontecimento inesperado, qualquer visita, qualquer dúvida também em relação a isso, eles podem entrar em contato com a Guarda Civil Municipal. Legal, Amanda. Olha, muito obrigada aí pela sua atenção e sucesso para vocês. Contem sempre com a Rádio Mensagem para esse tipo de iniciativa, ok? Obrigada, Ana Lúcia. Olha só, Doni, para você ver como é que são as coisas, né? O PROCON, que é o PROCON, está sempre aí defendendo o consumidor, é alvo de pessoas mal intencionadas. Olha só a que ponto chegamos. Então, mais uma orientação aí para o ouvinte, para não receber ninguém em nome do PROCON e também questionar sempre qualquer apelo semelhante no seu comércio ou na sua residência. Olha, o PROCON aqui em Jacareí está atendendo hoje na Avenida Capitão Joaquim Pinheiro do Prado, número 222. São aqueles prédios redondos, bem ao lado ali da prefeitura, se não me engano agora estão da cor azul. E o telefone ali é o 3955-9130. De volta com você aí no estúdio, Doni. Muito obrigado, Ana. E fiquem atentos, viu? Porque com a internet hoje as pessoas têm impressoras, conseguem falsificar até mesmo o crachá. Então fique muito atento em relação a esse tipo de situação. E as pessoas, né? O golpista, ele tem uma lábia, ele tem um estilo que acaba convencendo. Então fique muito atento. Pode parecer pouco, mais de 30 em 30 reais aí, ele acaba no finalzinho do dia golpeando aí muita gente, muito comerciante, acaba lucrando bastante. Então fique atento, tá? O manual do PROCON não é vendido. 7h51, 29 pessoas foram assassinadas no mês de junho na região do Vale do Paraíba. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e foram divulgados ontem. O número de homicídios dolosos, que quando há a intenção de matar, registrado durante o mês, é pouco menor que os 33 casos registrados em junho de 2018. Então, portanto, até o momento, 29 pessoas foram assassinadas no mês de junho, infelizmente, né? E o número é menor que do ano passado, neste mesmo período, que foram 33 casos. Não houve registro de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, em junho de 2019 e também no ano anterior. O mês período registrou aí 3 mortes. Para você ter uma ideia, nas 3 principais cidades daqui do Vale do Paraíba, São José, Jacareí e Taubaté, foram 11 mortes, ou seja, São José 7, Jacareí 3 e Taubaté 1 assassinato. E 54 milhões de brasileiros devem zerar o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Os saques começam em setembro e terão um valor máximo de 500 contos. Estou brincando, R$500. As informações com Ana Lúcia Ferreira. Aproximadamente 106 milhões de trabalhadores brasileiros vão poder sacar o saldo do FGTS e do PIS/PASEP que foi anunciado pelo governo federal. Deste total, cerca de 54 milhões de trabalhadores vão zerar o fundo de garantia por tempo de serviço. Isso quer dizer que, se o trabalhador for demitido no dia seguinte ao saque do FGTS, ele não terá direito ao FGTS, caso tenha zerado o fundo. O saque só deve começar no mês de setembro. O limite será de R$ 500 para cada trabalhador, para cada conta que o trabalhador tiver.
O secretário especial da Fazenda, Adolfo Sachida, justificou a limitação do valor máximo para o saque. A imprensa começou a noticiar, e eu agradeço, que é o papel dela noticiar mesmo. O trabalhador vai poder sacar 35% do saldo da conta. Aí passou uma semana, você liga em algumas rádios, você ouve: poxa, o governo voltou atrás, é o lobby das construtoras, agora está limitando em R$500. Um trabalhador que tem R$500 de saldo no FGTS, com a nossa regra, ele saca os R$500. Com a regra que muitos queriam, esse mesmo trabalhador só sacaria R$175. Além desse dinheiro, o governo lançou também o saque aniversário, que começa a partir do ano que vem. Todo ano, a partir de 2020, quem estiver empregado poderá sacar recurso do FGTS, assim como acontece hoje com o PIS e PASEP. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, o benefício será permanente. Isso que nós estamos fazendo é para sempre. É um salário extra para o resto da vida. Se você estiver empregado, trabalhando, menos rotatividade, maior produtividade, você vai sacar sempre esse salário. Não é um teco do voo da galinha, é um aumento de renda permanente se você ficar empregado. Lutar para fazer bem seu trabalho e continuar empregado. Você vai receber um salário extra todo ano. A estimativa do governo federal é injetar 42 bilhões de reais na economia até 2020 com esses novos procedimentos. 30 bilhões serão liberados ainda neste ano e deste total, 28 bilhões serão do FGTS e 2 bilhões do PIS e PASEP. 7h55, vamos ao intervalo e já voltamos. Daqui a pouquinho, presença do prefeito Isaías Santana, que participa conosco. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços, grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 7h58, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Muito bom dia, já chegamos à primeira meia hora de informação nesta sexta-feira, hoje 26 de julho de 2019. Momento que a gente destaca manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. Folha de São Paulo, Deltan foi pago por palestra à empresa citada na Lava Jato. De Porto Alegre, Jornal 0 Hora, ausência de frio intenso diminui vendas no comércio e antecipa liquidações. O estado de São Paulo, hackers capturaram conversas de Bolsonaro. Correio Brasiliense, a República hackeada. O estado de Minas, hackers atacaram os 3 poderes. Jornal do Brasil, presidentes da Câmara e do Senado também foram alvos. E o Diário de Pernambuco, o dia seguinte, a manchete ela faz referência às chuvas que atingiram a capital Recife nesta semana. Muita chuva por lá, hein? Valor econômico, multis do setor de consumo vêm sinais de recuperação. O Globo, Bolsonaro, Maia e ministros do STF estão entre os hackeados. E os jornais regionais destacam: o Vale, Força Tarefa faz ação contra o trabalho escravo na região. E o Diário de Jacareí destaca: governo de São Paulo oferece abertura de empresas em até 24 horas no estado. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. Pontualmente 8 horas da manhã, e a exposição retrata mulheres que fizeram história com desenhos da Turma da Mônica em São José. Está à sua disposição. Quem conta pra gente é a Ana Lúcia Ferreira. E vai até o dia 28 de julho a exposição oficial do estúdio Maurício de Souza,
chamada Donas da Rua e da História. Essa exposição está no Vale Sul Shopping, na praça de eventos, e tem visitação gratuita. Nós vamos conversar agora com a Luana Menezes, que é gerente de marketing do Vale Sul Shopping, e traz para a gente as informações. Luana, bom dia, obrigada pela gentileza com a Rádio Mensagem. Qual que é a proposta do Estúdio Maurício de Souza nessa exposição especificamente? Bom dia ouvintes. A ideia dessa exposição é trazer histórias de mulheres que fizeram história, na verdade, né? Que marcaram história e trazer isso para dentro do shopping. O que essa exposição tem de diferente? Essas histórias, elas são contadas com os personagens da Turma da Mônica. Então, as crianças, elas conseguem se espelhar e entender melhor e se identificar um pouquinho mais com a turminha, né? E descobrir a história dessas mulheres maravilhosas. Então, a ideia de trazer isso para o shopping é despertar o empoderamento feminino nas crianças. Então, e nada melhor que aproveitar esse período de férias, que a gente tem um grande movimento de famílias e crianças andando pelo shopping. Então, é para mostrar isso para as crianças e, inclusive, também para mostrar para os adultos, para que a gente possa fazer um futuro melhor aí para as mulheres. É importante dizer que essas mulheres aí marcaram realmente a história, né? E elas foram representadas em algumas figuras já muito conhecidas do público, né? Como, por exemplo, a Mônica, a Magali, de uma forma a não perder os traços originais do desenho, mas também identificando com muita clareza essa adaptação ao personagem que existiu de verdade, né? É isso mesmo. Então, por exemplo, a gente tem uma Frida Kahlo sendo representada pela Mônica. Então, para criar esse vínculo maior com a criançada, né? Essa é a ideia do Maurício. Representar essas mulheres com os personagens da turma. Muito bacana. Luana, olha, parabéns aí pela iniciativa, mais essa iniciativa do Vale Sul Shopping, né? Lembrando que a exposição é gratuita e vai até o dia 28 na praça de eventos do Vale Sul Shopping. Parabéns para você e sucesso, viu? Nós te agradecemos. A gente espera todo mundo aqui para conhecer a exposição e aproveitar todas as atrações das férias. Donas da Rua e donas também da História. Os personagens de Maurício de Souza representando também algumas mulheres que marcaram a história do mundo. De volta com você aí no estúdio, Doni. Oi, Ana, valeu. Obrigado aí pelas informações também. E o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, já está conosco aqui em nossos estúdios e você já pode deixar aí a sua participação também através do WhatsApp, que é o 97411-0125, ou pelos telefones, que é o 3954-3010 ou 3011, para participar conosco nesta manhã de sexta-feira, fechando mais um mês. E é sempre importante a participação do prefeito para dar aí, né, um feedback, um retorno do que acontece na nossa cidade e também aqui na nossa região, e logicamente das dificuldades que tem e também de algo que às vezes que outros bairros não sabem que possa acontecer com a nossa cidade, principalmente alguns bairros têm tido aí algumas ações interessantes aqui de Jacareí. Prefeito Isaías, obrigado pela presença, muito bom dia, hein? Bom dia, Donizete, bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mensagem, é sempre bom estar aqui. Eu agradeço, prefeito, e já iniciando, o bairro Rio Comprido, até para começar com esse assunto, para quem mora em Jacareí já há um bom tempo, sabe da luta de quem mora ali no Rio Comprido do lado de Jacareí, da dificuldade, da questão de é regular, não é irregular, é legal, não é legal, e logicamente tem as dificuldades legais em relação de levar até infraestrutura. E ontem aconteceu uma reunião para tratar desse assunto lá. Como é que foi, prefeito? Foi excelente, Donizete, superou as nossas expectativas, todos compareceram, tivemos que fazer em 2 fases. Primeira fase, os que chegaram primeiro, os demais ficaram aguardando, fizemos toda a reunião e na sequência aquelas pessoas que estavam nas primeiras carteiras saíram e houve um revezamento de auditório. Essa primeira reunião foi para apresentar o projeto inteiro, explicar as fases, as etapas e começar de fato. O processo tem 3 aspectos que são importantes. Primeiro, o aspecto da infraestrutura. O governo passado já tinha começado, parte considerável de asfalto, drenagem, mas nesse governo nós reformamos a IMEI, reformamos a UBS, né, 2 obras importantes para aquela comunidade. O SAI está fazendo o projeto de esgoto e água, o SAI tem que fazer primeiro. Na sequência,
restará a Secretaria de Infra fazer a conclusão da infraestrutura, que é a drenagem e a pavimentação. Nós já vamos colocar no orçamento do ano seguinte, do ano que vem, em 2020, para começar e, se tudo der certo, terminar. Essa é a parte de obras, né, que é aquilo que mais interessa. O segundo é a parte de regularização. Até o nosso governo, toda a regularização de Jacareí estava vinculada ao programa Cidade Legal, que é conduzido pelo governo do estado. No entanto, o governo do estado tem poucos técnicos. Eu trabalhei muito tempo no governo do estado e sei que são poucos e que o ritmo, se depender do governo do estado, é décadas. São 600 municípios, todos têm problemas com regularização. Então, o que nós fizemos? Criamos uma lei, porque a lei ela permitia a regularização por iniciativa do proprietário, ou a regularização apenas daquelas áreas públicas pela Fundação Prolar. Então, nós criamos a lei para permitir tanto a regularização por iniciativa do proprietário aqui na Secretaria de Planejamento, como por iniciativa da Fundação Prolar aqui na Secretaria de Planejamento, sem precisar mandar para São Paulo, como mista, proprietário e Fundação Prolar, que é o caso do Rio Comprido, que ali existe um proprietário que vendeu e algumas ocupações. Então são tratamentos jurídicos diferenciados. É um processo mais complexo e que começamos por ele para a gente terminar, porque aquela comunidade sofre há muito tempo. Ontem nós apresentamos esse projeto, vai ficar uma semana, até quarta-feira, abertas as inscrições para quem quer fazer parte da comissão. Serão 8 representantes da comunidade, cada 3 quadras vai eleger um representante. A eleição será na quinta-feira, lá na Fundação Fênix, que fica no centro do bairro. Eleita essa comissão, a gente começa o processo. A contribuição primeira dos moradores será no cadastro social e na entrega de documentos. Para isso, a Secretaria de Planejamento e a Fundação Prolar vão fazer plantões todas as terças e quintas. A partir da 1h30 ficarão os técnicos lá para receber. Há uma programação, quadra por quadra, para não haver alvoroço. Esses plantões irão acontecer do dia 6 de agosto até o dia 26 de setembro. Nesse período, nós pegaremos todos os documentos e os dados pessoais da população para que a gente faça o cadastro, porque esse cadastro é levado para o cartório de registros imóveis e dali já sai a certidão do registro de imóveis que substitui a escritura. Então as pessoas serão proprietárias, terão os seus imóveis nos seus nomes. Então esse é o grande trabalho que vai ser feito nesses 2 meses. Paralelo a isso, a equipe técnica da Secretaria de Planejamento está revisando os documentos produzidos pela empresa para a gente fazer o registro do mapa de ocupação. O registro das quadras, das ruas e das áreas que serão preservadas e das áreas que são de propriedade da empresa ou aquelas que ela vendeu para fins comerciais. Então esse registro geral do mapa é o primeiro passo que vai ser feito no cartório de registro de imóveis. Na sequência, vem o cadastro social e em cima desse mapa coloca a propriedade de cada um. Então nesse semestre, se Deus quiser, a gente conclui esse trabalho muito importante para aquela comunidade que espera tanto tempo. Olha que bacana, olha, a gente que conhece aquela comunidade há um bom tempo já, você ser dono, né, daquilo que você mora já há um bom tempo, olha, faz toda a diferença. A gente conhece aí várias pessoas que lutaram e logicamente buscando aí apoio do poder público para poder a regularização. E na questão de regularização, prefeito, Jacareí também tem uma outra parte, que é a questão ali do Mississippi, que também tem essa questão aí de regularização. E a gente sabe da intenção da prefeitura de urbanização ali da orla do Rio Paraíba. Tem alguma coisa a ver? Ou seja, tem que primeiro resolver o problema do Mississippi para depois pensar em fazer essa urbanização ali do Rio Paraíba? O projeto de urbanização, José, é do outro lado, né? É da rua na margem da Major Acácio. Então não influencia? Não. O processo do Mississippi, nós precisamos contratar serviços técnicos para verificar o que é regularizável, o que depende de licença a gente chama da Marinha, mas na verdade a responsabilidade é do setor de patrimônio da União, porque se trata de um rio federal. Esses problemas de margem de rio federal
gera muito mais dificuldade de regularização, e também porque os investimentos para fazer muro de contenção, para fazer garantir a segurança de alguns ocupantes é praticamente impeditivo da regularização. Esse trabalho está concluído. Nós vamos fazer ainda em agosto, logo no início de agosto, também com a Fundação Prolar, uma grande assembleia lá para explicar, com os profissionais que fizeram esse trabalho, para explicar, para todo mundo ficar sabendo, e a partir dali vem o lado, a fase mais complexa do processo de regularização, né? Que é quando há necessidade de retirada de famílias, que tem que dizer para onde vai, qual é o destino dado. E aí nós caímos naquela grande dificuldade dos municípios. Nós não temos a mínima condição de investir em habitação. Dependemos ou de projeto federal, que é o Minha Casa Minha Vida, que ele seja retomado. Dependemos que o Estado tenha interesse de investir em planos habitacionais para a população de baixa renda. Hoje, tanto o governo federal como o estadual têm alinhado seus programas ao crédito, fornecimento de crédito para o sistema financeiro, e com isso as pessoas precisam ter condições de fazer esses contratos e pagar, ainda que as prestações sejam subvencionadas, mas nós sempre vamos ter uma população que ocupa área de risco, ocupa áreas irregulares, depende de aluguel social, e que não tem uma faixa de renda, e que não tem garantias de renda, e que não tem comprovante de renda para entrar no financiamento. Nós calculamos que o volume de pessoas nessa situação em Jacareí, aluguel social e 4 a 5 áreas que precisam de retirada de pessoas para poder permitir a regularização, para os outros, uma quantidade de mais ou menos 300 unidades habitacionais. A vantagem é que nós temos terreno na Fundação Prolar. Eu já tentei no governo passado, no governo estadual, nesse atual governo, a primeira secretaria que eu fui foi na Secretaria de Habitação. Temos os projetos, os imóveis já foram avaliados, e nós esperamos que os governos responsáveis pelo financiamento da política habitacional abram qualquer linha de crédito e conversa para a gente ter uma oferta. Se a gente não conseguir esse número de habitações para fazer essa retirada, a gente vai avançar pouco nessas áreas mais críticas, que são alguns que precisam de remoções. Eu diria que hoje o Jardim Paraíba, Jardim São José, é um investimento pequeno, são poucas casas, então acredito que a gente vai conseguir fazer com recurso do município. A Rua do Paturis inteira, né, aquele lado, ao lado da Lagoa do Panorama, ali são mais ou menos 40 famílias. Nós estamos falando aí mais ou menos de umas 10 famílias no Jardim Paraíba de São José, que precisa de uma solução habitacional. Lá dentro é possível resolver isso, então esse a gente vai se esforçar para o ano que vem resolver. Rua do Paturis. Mississippi, nós temos mais de entre 40 e 50 imóveis que, se continuarem lá, precisarão de mais investimento do que um novo local, e também porque dependerá de licença da União, e aí o processo fica mais complexo, envolve a Procuradoria da República, porque se trata de margem de rio federal, então inviabiliza para todo mundo. Nós temos várias áreas de risco no Bela Vista, ali são mais ou menos 50 famílias também. Graças a Deus nós já retiramos aquelas que estavam em situação mais perigosas, e temos também algumas ocupações difíceis de serem preservadas para garantir a segurança das pessoas e para garantir que não haverá problemas futuros lá no 22 de abril. Então veja que só os que estamos em fase adiantada de regularização, nós precisaríamos de cerca de 150 unidades habitacionais que dependem de recursos, que dependem de financiamento. Então não é um trabalho que se possa fazer só com vontade ou só com disposição. É preciso que tenha consequência. O município tem que entrar com recursos de infraestrutura, todo o trabalho técnico, às vezes não tem técnico na fundação, né, ou em número suficiente, mas chega a hora de, e aí? E para onde vai? Qual é a habitação? Os recursos do município se tornam insuficientes, e aí o processo para
porque não tem um programa federal ou estadual que possa nos auxiliar para promover habitação para a população que não tem condições econômicas de pagar o seu próprio imóvel. Eu chamo de que são as grandes obras invisíveis, né? Esse tipo de trabalho, né? Que gasta muito tempo para poder realizar e, logicamente, se mexe com a vida de todo mundo. A Fundação Prolar, o prefeito, ela, logicamente, tem vários terrenos e houve até uma tentativa de passar esses terrenos aí para poder aí fazer dinheiro, né? Com esses terrenos aí. Não conseguiu, prefeito? Olha, eu acho que há muita interferência de questões ideológicas nisso, né? E as razões pelas quais tanto a Defensoria Pública como às vezes o Ministério Público aciona a Justiça para impedir determinadas iniciativas tem muito mais a ver com visão de mundo ideológica do que com questão de direito. No governo passado venderam vários imóveis, pegaram o dinheiro e fizeram asfalto. Nós tentamos vender imóveis para fazer um fundo e com esse fundo avançar na solução dessas alternativas habitacionais. E fomos impedidos. E você, melhor do que ninguém, sabe que deu uma liminar, acabou. Porque não há pressa para julgar, né? Exatamente. Aliás, quando a gente fala, a Fundação Prolar tem terreno, aqui normalmente quando se abre um loteamento, né, logicamente aí a Fundação Prolar paga, aliás, né, tem terrenos em condomínios fechados, né? A Fundação Prolar tem condomínios fechados que tem que pagar taxa de condomínio, despesa para manter limpa e tudo mais. E há uma discussão da Defensoria Pública, do defensor Bruno, de que quando a gente se recusa a fazer casa popular em condomínio fechado, nós estamos discriminando as pessoas, dizendo que as pessoas mais humildes não podem morar lá. Não, é que tem que ter sustentabilidade. As pessoas não terão condições de pagar IPTU e condomínio. E as pessoas precisam morar onde elas possam, com o seu salário, com a sua renda, resolver seus problemas. Eu não posso formular uma política pública habitacional que vai dar mais problemas para as pessoas. Como é que as pessoas que vivem às vezes de bico, vivem às vezes de emprego informal, vivem às vezes de auxílio, vão construir ou morar num condomínio que tem taxa de condomínio, IPTU altíssimo? É surreal esse tipo de argumentação. O que eu volto a dizer, são argumentos baseados em posições ideológicas, argumentos baseados em teses construídas no aconchego do seu escritório, ou extraída de livros, dissociada completamente da realidade de como o mundo funciona. O que nós propusemos foi esses terrenos em loteamentos de alto padrão, loteamentos fechados, vamos vender, faz um fundo e esse fundo fica vinculado à solução de habitação. Nós temos, acabei de citar, né, 10 no Jardim Paraíba de São José e 40 na Rua do Paturiz, lá no Porto Velho. Esses são os dois prioritários. Nós precisamos solucionar isso, porque já se arrasta há muito tempo e são duas ocupações que têm problemas ambientais, né? Tem a lagoa ali que precisa fazer do panorama, que precisa fazer um grande trabalho para recuperar, mas que precisa tirar as pessoas antes. E tem a margem do Rio Paraíba em situações que não dá para as pessoas ficarem ali no Jardim São José, no Jardim Paraíba, na Rua Javali, que são as grandes prioridades. Na sequência vem a ocupação ali da Rua Mississippi. Prefeito, falando em relação desse comentário aí do defensor da prefeitura construir uma unidade habitacional num condomínio fechado, eu fico imaginando cá com os meus botões, né? Aquela expressão, prefeito, depois fica, né? Quem pariu Mateus, que embale, né? Porque a partir do momento que se poder construir num condomínio fechado, vai ter que arcar com todas as taxas e todas as questões para poder colocar a pessoa lá, como o senhor citou, né? Às vezes a pessoa não vai ter nem condições de pagar um condomínio. Então é uma situação muito complicada esse tipo de situação. Né? Olha, o condomínio do Minha Casa Minha Vida, ali na José Teodoro, as pessoas que estão morando lá não conseguem sequer pagar a luz em comum. Tem problema de ligação de água, problema de ligação de esgoto. Tal é a dificuldade de articulação comunitária das pessoas. Elas precisam ter essa independência. Tem que estar a tutela da assistência social o tempo todo. Todo mês, uma assistente social da prefeitura lá para fazer reunião de condomínio, para ratear as despesas em comum. As pessoas precisam entender os limites quando formulam esses projetos, precisam ter mais pé no chão. É um exemplo claro.
Tá lá o promotor de cidadania conhece, recebe o tempo todo. Me procurou, como é que a gente vai resolver? Olha, ali só tem uma solução. Estou falando dos predinhos ali na Zé Teodoro. Dissolver aqueles condomínios. E fazer, pelo menos, condomínio só o prédio. Porque pelo menos quem mora no mesmo prédio, minimamente tem condições de fazer uma assembleia e discutir. Por quê? Despesas em comum. A iluminação das ruas internas, ninguém paga. E o poder público não pode pagar porque é um condomínio privado. O poder público não pode entrar para fazer a manutenção. Transforma aquilo em rua, abre aqueles condomínios e faz condomínios prediais. Cada um é um condomínio diferente. Não tem solução, senão sempre vai ser um ambiente de atrito, dado a dificuldade que são famílias que sequer têm oportunidade de resolver seus problemas de família. Aí imagina você junta um monte de problemas das famílias em grandes famílias, morando em 4 a 5 prédios fechados por um muro, com montes de problemas em comum. Luz, água, telefone, limpeza. É inviável. Não dá para resolver. Não tem solução. Então, é preciso pensar como é que funciona. É a mesma coisa que você está falando. Pega uma família que depende de bico, que depende de emprego informal, e põe para morar no condomínio Lago Dourado, lá na beira da estrada que vai para Guararema, que até o transporte coletivo é deficitário, dado o número pequeno de pessoas que moram lá e a natureza daquele condomínio, que é chácara de recreio, famílias que querem morar afastadas do centro, que tem transporte individual. O que eu vou fazer com essa família que vai morar lá? Não tem noção das consequências práticas das coisas que, em nome do povo, pede, postula e impede as ações que o executivo planeja. 8h mais 21 minutos. Prefeito Isaías Santana conosco hoje. Tem muita gente já participando pelo nosso WhatsApp, Ana Lúcia? Várias participações. A primeira participação do Marcos, do Centro. Ele diz, prefeito, que foi uma promessa sua de campanha a questão da regularização de água através do SAI, emplacamento de água, e também regularização total de energia na região do Jardim do Marquês. Ele gostaria de saber se o senhor ainda conseguirá fazer isso dentro dessa gestão. Também a Rosa, do Terras de São João, está bastante preocupada com uma construção bem alta que está sendo feita ao lado da casa dela, na rua Ari Dávila. Ela diz que é um prédio que tampou completamente a visão dela, barrou aí também o acesso à luz do sol e tem causado várias rachaduras. Ela já foi à prefeitura, está tão desesperada que fez contato aqui com a rádio para saber se o senhor mesmo pessoalmente pode ir lá ver, que diz que a situação é bastante grave. Deixou aqui também essa referência, esse pedido para o senhor. Prefeito? Olha, eu até posso ir lá ver, mas vai ajudar muito pouco, porque é trabalho para engenheiros, tá? Olha, primeiro você precisa, se você quiser levar os documentos e tudo, eu recebo a população, liga no gabinete e a gente recebe com o maior prazer. Mas a linha de atuação é o seguinte, vai no planejamento, eles vão te receber e pergunta se tem licença da obra. Se tiver licença da obra, essas questões de vizinhança foi observado no projeto, daí você pede para dar uma olhadinha no projeto. Se não tiver licença da obra, daí você procura imediatamente a justiça, porque é problema de vizinhança, tá? Então, na Secretaria de Planejamento eles vão te receber, mas eu posso receber sim, liga lá no gabinete e marca aí para a gente conversar. Marquês, nós estamos com uma empresa que tem problemas de caixa, problemas de fluxo de caixa. E as obras públicas, como eu tenho falado reiteradamente, as empresas que assinam um contrato de obra pública, se elas não tiverem dinheiro para começar a obra, o sistema legal orçamentário não garante a continuidade. Então a empresa tem que trabalhar 2, 3 meses às vezes, principalmente quando tem recurso federal, isso pode durar 4 meses, quando tem recurso do Estado também, porque nem sempre eles repassam no momento certo. Então a empresa tem que ter dinheiro em caixa para bancar o início da obra e só depois de uns 3 meses é que o pagamento começa a coincidir com a execução. Então, isso é um problema que não tem solução se o governo federal, o Congresso Nacional não mudar a legislação. Não tem solução. Não adianta dizer, é o prefeito, incompetência, isso não tem solução. Porque esse é o sistema
de execução orçamentária vigente no Brasil desde 1960, a Lei 4.320. Pois bem, esta empresa, que é uma empresa de médio porte, ela está com questões na justiça de fornecedores. E um grande fornecedor dela tem conseguido na justiça o bloqueio de recursos. Então ela está sem capital de giro. O problema todo é que a lei de licitação diz também que você só pode punir uma empresa se ela descumprir o cronograma de execução depois de 3 meses. Você tem que ficar observando ela durante 3 meses, abrir processo, garantir a defesa, depois decidir, torcer para que ela não consiga um liminar, não recorra da justiça, depois chamar a segunda colocada, perguntar se a segunda colocada aceita pelo preço da primeira e fazer um novo contrato. E torcer para que a segunda colocada consiga executar. Se a segunda colocada não aceitar pelo preço da primeira, tem que chamar a terceira, a quarta da licitação. Se ninguém daquela licitação conseguir fazer a obra pelo preço da primeira que não conseguiu, tem que abrir uma nova licitação e aí você perde em média de 8 meses a 1 ano. Isso não tem como fugir dessas regras. São sistemas definidos por legislações federais. Então o que a gente prefere? É negociar, é ter um pouco mais de paciência, mais tolerância, para ver se aquela primeira empresa que ganhou a licitação consegue, se arrastando, resolvendo os seus problemas, executar a obra. Por isso a gente está tendo uma tolerância maior com a empresa que ganhou a licitação do Marquês, porque puni-la e tentar chamar uma segunda colocada é mais prejudicial para a população do que essa tolerância. Então a gente está fazendo uma vistoria permanente, acompanhamento, para ver se ela resolve os problemas dela com o fornecedor de material, se para esse problema de bloqueio dos recursos. Ela tem que ir no mercado pegar um dinheiro, ela sabe disso, participou da licitação, e essa é uma das razões pelas quais os preços públicos são superiores ao preço de mercado, para que ela volte ao ritmo contratual. Se nesse período a gente perceber que não vai dar certo mesmo, aí a gente tem que partir para a segunda opção, que é rescindir o contrato e depois esperar que a segunda ou terceira colocada aceitem fazer o contrato pelo preço da primeira, ou se não, tem que fazer uma nova licitação. Então, como é o nome do munícipe? O Marcos. É impossível afirmar. O que eu posso garantir para você é que a gente cumpriu o compromisso que assumimos com a comunidade, fizemos a licitação, estamos gerenciando o contrato e nos empenhando para que tudo aconteça. Coisa completamente diferente quando você tem uma empresa com saúde financeira e que pode... Paraíso já terminou. Paraíso começou, era para terminar setembro, já terminou tudo lá. Rápido, foi feito, entregue, está lá. População. Então, depende muito de quem ganhou a licitação, depende muito de vários incidentes. Não é fácil a realização de obras públicas. Outra coisa diferente, veja ali embaixo o piscinão. Está mais acelerado, está mais adiantado. O piscinão a gente termina provavelmente em novembro, coisa que estava programado para terminar só em janeiro. É o ritmo decorrente da facilidade com que a empresa tem de pegar recursos e mobilizar equipamento e pessoal para acelerar o ritmo das obras. 8 mais 28 minutos. Valeu, Marcos, pela pergunta. Eu acho que essa informação que o prefeito passa é importante para quem mora no Jardim do Marquês, e a ansiedade, né? Até nós mesmos aqui, né, Ana Lúcia, anunciamos, né, que finalmente os moradores do Jardim do Marquês teriam a solução do bairro ali. Agora, essa informação é importante que eles tenham, né, para justamente dar uma quebrada nessa ansiedade, se é que é possível quebrar essa ansiedade, né? Pois não, Ana? Sim, Doni, é verdade. Olha, várias participações chegando aqui. Também uma pergunta do Emerson, do Jardim Colinas. Ele diz o seguinte: prefeito, gostaria de saber do prefeito a respeito dos funcionários que foram excluídos da referência de cargos e salários do SAI, motoristas, pedreiros, calceteiros, etc. Na referência 6, ele diz: fomos excluídos e alguns da mesma referência foram contemplados. Depois da votação na Câmara, aprovado por unanimidade pelos vereadores que sabem do ocorrido e ficaram de nos dar uma resposta também. Gostaria de saber se vamos ser lembrados ainda nessa administração. Dividir uma referência e escolher quem vai ganhar ou não é muito estranho. Emerson, do Jardim Colinas. Oi, Emerson, você é funcionário, se quiser nos procure na prefeitura, eu te darei respostas a todos esses esclarecimentos. E também o Nelson
do SAI, sabe de tudo, os vereadores que votaram e o seu sindicato. Não acho correto ficar usando os microfones da Rádio Mensagem falando de assuntos tão pertinentes à reforma administrativa de servidores. Me procure, explico tudo para você detalhadamente. Oi, Ana, pois não, Ana? Sim, a participação também do Marcos, ele diz o seguinte: bom dia a todos. Com a reforma da Praça do Parque Brasil, por que não se abre a Rua Teresa Anselmo Massari para dar maior fluidez no bairro? São 2 obstruções que existem na mesma. E ele pergunta também da possibilidade de fazer um calçadão ali na Rua do Correio, prefeito. Então, essas decisões não são tão simples assim. Eu pedi para a Secretaria de Mobilidade fazer uma sondagem lá nos moradores, porque não há prejuízo para o trânsito ali e tem uma árvore linda ali que impede a abertura total, mas a Secretaria de Mobilidade está fazendo uma conversa, vai fazer uma reunião com todos os moradores e dependendo da opinião dos moradores da rua, porque ela não é importante para o deslocamento, para a mobilidade, mas a gente sabe que fechar ou abrir acessos de rua é uma questão não muito complexa. Então, devagar, o pessoal da mobilidade vai estar conversando com a população para a gente amadurecer melhor a ideia. E a gente tem esse objetivo de fazer ali o calçadão, tanto na Ramira Cabral como na Crisio Santana. Mas tem um problema que precede, né, que é a drenagem da Ramira Cabral, que a gente está terminando o trecho mais complexo da região central, que era ali em torno do Turi, na Rua Bahia, Vila Guarani. Graças a Deus, todas as obras ali e agora com o piscinão do Turi resolverão definitivamente. Temos ainda 2 outras obras de drenagem importantes. Uma licitação acabou de ser concluída, que é atrás da delegacia, ali perto do trecho da Siqueira Campos, que também tem problema de inundação ali no interior do Parque Itamaraty. E, por incrível que pareça, as águas que descem da Rua João Feliciano, chega na Rua Marculina e entra na Rua Tiradentes. E, coincidência, quando há grandes chuvas, essas águas entram no estacionamento do hotel e foi dado a licença para a construção do hotel sem exigir essa obra de drenagem necessária e hoje nós estamos com esse problema. Todo período de chuva, a garagem do hotel, que é importante para o desenvolvimento da cidade, e é uma obra pública. Se você não exigiu na época que você deu a licença, é o poder público que tem que fazer. Então nós estamos fazendo essas 2 obras esse ano e sabemos que precisamos fazer sim essa drenagem na Ramira Cabral para depois então ter um projeto discutido com a comunidade de revitalização daquele ambiente, nessa ideia de que temos que desestimular sim a presença do transporte, do trânsito ali naquelas 2 ruas, tanto a Ramira Cabral como a Crisio Santana. Aliás, esse é o grande sonho, né, de muita gente, um calçadão da Sargento Acrisio e também da Ramira Cabral. Vamos ao intervalo, Robin? Já voltamos com o prefeito Isaías Santana, que participa conosco. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 35 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, falando de vida mais tarde, né? Hoje é o 12h15. Nós estamos com o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, conversando conosco, e vários assuntos e participações dos nossos ouvintes, e para a gente ficar bem situado o que acontece. Pois não, Ana? Sim, Doni, a participação aqui do nosso ouvinte, o nome dele é o Carlos Alberto, ele pergunta para o prefeito se existe um projeto de avenida que ligaria o acesso do Esperança à rotatória do Jardim Emília. Seria, na opinião dele, uma boa opção de trânsito para os moradores daquela
naquela região, Carlos Alberto do Jardim do Portal. Também recebemos aqui uma participação, prefeito, um pouco longa, do nosso ouvinte. O nome dele é o James. Ele diz o seguinte, é o James Eduardo Malavasi. Ele gostaria de saber se existe uma previsão para convocar as pessoas... Nomeação de agente de trânsito, né? É um concursado interessado, ele faz sempre essa pergunta. Vamos antecipar isso, a pergunta, e dizer para ele, assim que foi implantado o COI, a gente avaliza, tá, James? Então o COI vai ser implantado no segundo semestre, a gente avalia a necessidade e chamaremos. Então, ele, na verdade, continua aqui, prefeito, falando realmente da questão da possibilidade de convocar as pessoas que fizeram concurso em 2015 para agente municipal de fiscalização. Gostaria de saber se existe alguma previsão aí de convocar essas pessoas. E ele segue aqui na colocação também. Ele gostaria de parabenizar o senhor pela gestão séria e competente que está realizando. Diz que acha muito legal o senhor postar o andamento das obras e melhorias nas redes sociais. Ele percebe que muitas pessoas estão satisfeitas com o seu mandato e parabeniza pelo ótimo trabalho, na opinião dele. É o James Malavasi. Obrigado. E assim que implantar o COI a gente avalia. Acho que precisaremos sim, mas não sabemos exatamente o número. E também tem essa questão de aumento de despesa de pessoal, segue bastante critérios orçamentários, porque o Tribunal de Contas pega no pé. Então a gente tem que ver a perspectiva de crescimento da arrecadação, o percentual disso, daquilo, aquilo outro, para tomar as medidas com bastante responsabilidade. Mas até o final do ano a gente define isso. Prefeito, em relação à questão aí em relação do trânsito, ainda voltando à questão do trânsito, os semáforos, a gente percebeu aí que foi instalado aí vários parques semafóricos, aqueles com temporizadores, e também a questão dos radares, como é que está? Os semáforos foram substituídos para permitir a onda verde, porque os antigos não permitiam a leitura, para a gente sincronizar o tempo e dar uma maior fluência. Nós fizemos a contratação de uma consultoria especializada e percebemos que grandes problemas de alguns congestionamentos da cidade podem ser resolvidos com tecnologia, fazendo a sincronia dos radares, dos semáforos, resolvendo alguns probleminhas de transferência para cá, de mão para lá, mão para cá. Isso está sendo feito e a tecnologia tem que chegar primeiro para depois tomar as decisões. E os radares ganhamos todas as disputas judiciais e esse semestre começa. Não sei exatamente o tempo, mas avisaremos com antecedência, as pessoas perceberão as instalações e na sequência a gente começa a operacionar isso. E é fundamental para a segurança das pessoas. Embora o esforço na educação, o esforço na modernização do sistema de semáforo tenha reduzido bastante o número de acidentes e também, principalmente, o número de vítimas no trânsito urbano, na verdade ainda acontece acidente na cidade, e bastante. E quase todos, a culpa é o comportamento do motorista. Então o comportamento do motorista ele tem que ser coibido. Então tem que ter radares e tem que ter multa se as pessoas desobedecerem os limites de velocidade. Tiramos pegadinha. Na cidade tem 2 velocidades, 60 e 40. Então não tem problema de não saber qual é a velocidade. Basta saber qual é a via que você está trafegando. E isso quem fez o curso de habilitação sabe. Como também sabe que em rotatória, em guia rebaixada e em guia amarela, não precisa de placa para não ser permitido estacionar. Isso está no código e as pessoas estudaram antes de tirarem suas cartas de habilitações. Infelizmente a gente precisa desses mecanismos. Por mim, seria ideal que os limites de velocidade e o respeito ao ser humano estivesse na cabeça das pessoas, na cabeça de quem pega a direção de um carro. Mas nem todos têm essa responsabilidade e essa consciência. Bom, prefeito, só pode não concordar, mas em relação à questão dos radares, Jacareí deixa de arrecadar, embora não seja o propósito dos radares arrecadar e sim disciplinar, mas Jacareí está deixando de arrecadar aí alguns milhões, né? Mas é um dinheiro que não é bem-vindo. Dinheiro de infração não é bem-vindo. Eu não gosto de arrecadação de multa, não gosto de arrecadação de não capinar, não gosto de arrecadação de calçada. A multa tem que ser um mecanismo para induzir as pessoas a cumprirem a obrigação. O ideal era que tivesse 0 de arrecadação de multa na cidade, porque isso significaria cidadãos conscientes de suas responsabilidades e dos seus deveres para com a comunidade.
infelizmente, a gente precisa dessa ferramenta, mas sinceramente não deve ser o foco da atuação do poder público. A gente vive num país onde, enquanto não dói no bolso, né, a gente não aprende, né? Infelizmente, né? Esse é o detalhe. Então precisa às vezes doer no bolso para aprender. E a gente teve até a questão do próprio cinto de segurança, enquanto aí hoje é algo notório a questão do cinto, agora a questão aí dos semáforos também. A gente que passa sinal vermelho, independente, ele sabe da multa, ele ou posso pagar, quem paga sou eu. Ainda houve esse tipo de situação. E hoje a gente tem também em Jacareí a questão aí das faixas de pedestre, você acena e você para. E Jacareí hoje eu diria que está na vanguarda em relação aí a algumas cidades do Vale do Paraíba em relação a esse comportamento, né? Mas ainda está fraco, viu? Eu ando bastante na cidade, faço teste e ainda tem alguns que fingem que não viu. Aliás, alguns não, bastante. Aquelas faixas ali na Praça dos Três Poderes, por exemplo, não é um comportamento da grande maioria dos motoristas. Ainda é uma minoria, viu? O ideal é que todos entendessem que na região central, nas vias urbanas, prioridade absoluta, pedestre. Segundo lugar, ciclista. Essas são as prioridades. Porque nessas condições as pessoas estão vulneráveis. Quem está dentro do seu veículo, do seu carro, não tem vulnerabilidade nenhuma. Portanto, é essa conscientização que precisa. Vias urbanas para deslocamento de pequenas distâncias não pode ser espaço para as pessoas andarem com velocidade e com rapidez. Não pode. A vida humana é muito frágil. Principalmente uma cidade que já tem uma população idosa bastante avançada, que as pessoas têm mais dificuldade de atravessar de um lado para o outro. A gente está vendo, rebaixando todas as guias, o número é gigantesco de tantas guias rebaixadas que nós fizemos nessa gestão em passagem de pedestre, e aos poucos a gente vai criando uma cidade adequada para a população que está envelhecendo e que precisa de maiores cuidados para poder circular com segurança na região central. Oi, Ana, pois não, Ana? Sim, Doni. O pedido aqui, prefeito, da Ângela, do Jardim das Indústrias, ela fez realmente aí um clamor ao senhor em relação à sinalização para a Avenida das Indústrias. Diz que lá continua sem faixa de pedestre, sem lombadas, já foram feitas várias intervenções na parte baixa do bairro, região ali da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, mas na Avenida das Indústrias a situação ainda é gravíssima, segundo ela, com alta velocidade aí dos motoristas. Moradores já fizeram várias e várias solicitações à Secretaria de Mobilidade e não foram atendidos, segundo ela. Ela pede encarecidamente a intervenção do senhor para a situação semafórica, de sinalização também ali na região. Verei, Ângela, pode ficar tranquila que ainda hoje conversarei com o secretário para ver quais são essas demandas e se há possibilidade técnica da solução apontada por vocês, que às vezes os munícipes pedem coisas que tecnicamente não são viáveis e a gente tem uma certa dificuldade de fazer com o ritmo necessário lombadas. Por quê? Fluxo de caixa. O segundo semestre está sendo muito difícil e nós temos que reduzir o ritmo da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Mobilidade, que são 3 secretarias que dependem de recursos, tudo depende de recursos para insumo, para material, e na verdade nós definimos, por dever até cristão, não faltar dinheiro para educação, para saúde e para assistência. Essas 3 secretarias não pode ter nenhum tipo de restrição financeira. Quem pode esperar? Infra, infelizmente o ritmo vai ser mais lento da execução dos compromissos, mobilidade e também a Secretaria do Meio Ambiente. Então, se atrasar mais do que o razoável, é porque estamos num período de baixa arrecadação, a economia não cresceu como todo mundo esperava com o milagre das eleições. Perdemos um ano já, praticamente. Então, imagina-se que 2020 vai ser melhor. E com isso, nós continuamos com aquele orçamento lá de 2012, bem abaixo da real necessidade da nossa cidade. E também porque temos que colocar à frente das prioridades algumas decisões judiciais cujo valor da multa já está chegando alto.
falei a vez passada que estive aqui, que nós temos em média 35 ações civis públicas e todas elas determinam grandes investimentos na área de infraestrutura, saneamento, asfalto, água, luz, esgoto. E esses investimentos são pesadíssimos e às vezes você tem que colocar alguma decisão dessa como prioridade absoluta, sob pena do preço a ser pago pelo poder público, porque tem sanções, principalmente multa, é alto demais. Então, quando você tem essa necessidade, as outras questões menores, que não tem decisão judicial ou que as pessoas podem esperar um pouquinho mais, acabam indo para o fim da fila. Oi, Ana, vamos às últimas participações então, Ana, por favor? Sim, Doni, várias participações aqui. Lembramos, então, aos ouvintes que todas elas serão encaminhadas para a Secretaria de Comunicação ao final da entrevista. A Ana da Silva, do Rio Comprido, diz que foi muito boa ontem a reunião aí com o prefeito, no bairro também os vereadores doutora Márcia, Paulinho do Esporte e Valmir, que estiveram lá e, segundo ela, não fizeram daquele momento um momento político. Foi muito produtivo e importante para todas as pessoas aí do bairro também. A participação aqui do nosso ouvinte em relação a Lucimara conta que escorregou aí no piso do mercado municipal e se tem alguma forma de resolver aquela questão que permanece ali, muitas pessoas escorregando realmente, uma senhora, segundo ela, torceu o pé e ela gostaria de saber o que pode ser feito ali naquele sentido. Tem sim, já tem um projeto feito, já tem um contrato para ser assinado, mas esse recurso para essa obra está vinculado ao recurso do governo do estado, que ainda não sinalizou liberação. Nós vamos aguardar e, se eventualmente não sair os recursos do governo do estado, nós vamos ter que fazer um esforço para arrumar de vez as calçadas do Mercadão, e aí no orçamento do ano que vem isso eu definirei como prioridade. Mesmo que não venha o dinheiro do estado, nós faremos com recursos da prefeitura no próximo ano, que não dá para esperar mais. Uma última pergunta aqui, prefeito, se a modalidade de licitação, já que a gente citou a questão aí desse sinuca de bico de licitação que os municípios vivem, aqui Jacareí não é diferente, se a modalidade de licitação com seguro de obra performance bond, que garante a conclusão da obra, se é viável. Se for definido pelo governo federal e se o governo federal estabelecer uma política de seguro, de resseguro, para que o Tesouro seja o garantidor desses seguros, senão as prefeituras vão pagar 30%, 40% a mais pelo preço dessas obras. Além disso, se você cria uma restrição dessa à competitividade, isso depende de lei federal. Então, provavelmente quem fez a pergunta está se referindo ao projeto de lei apresentado e que eu fui obrigado a vetar. Foi derrubado o veto e eu tive que ir para a justiça e conseguimos anular na justiça por 2 motivos. Essa matéria, quem pode e como participar de uma licitação, quem legisla é o governo federal, é lei nacional. E segundo, não se pode criar uma alternativa que cria mais ônus para o município do que vantagens. Colocar sobre os cofres públicos a responsabilidade de bancar um sistema de seguro que pode chegar a 30%, 40% do valor das obras para dar garantia integral e deixar o município refém dos interesses do mercado financeiro de seguro, sem que a União crie um resseguro, sem que a União crie uma garantia do Tesouro Nacional para que esses seguros tenham uma garantia do Tesouro e ao mesmo tempo valores acessíveis para as prefeituras, não é medida de quem pensa com responsabilidade e com consequência nas suas proposituras. Infelizmente, eu apanhei bastante na opinião pública de alguns segmentos porque achou que eu estava contra o combate à corrupção, mas na verdade as ideias precisam se sustentar para poder se transformar em leis. E essa ideia no plano municipal, a Constituição proíbe, que só a União que pode legislar sobre isso, e em segundo, é preciso antes que o governo federal, responsável pelo sistema monetário nacional, crie
um sistema de seguros e resseguros para obras públicas. Se o Congresso Nacional fizer, acho que a gente avança no tocante à responsabilidade civil das empresas. Mas o avanço mais significativo que a gente precisa fazer é modernizando o sistema orçamentário nacional, a Lei 4.320, e essa questão de vinculação de recurso federal para o município, recurso estadual para o município e o cronograma de desembolso. São mudanças estruturais que eu espero que o Congresso, com os seus deputados, possam um dia parar a briga política e avançar nesses gargalos da nossa gestão pública. Prefeito Isaías Santana, só tenho que agradecer a tua presença mais uma vez. Muito obrigado e uma ótima sexta-feira, hein? Eu que agradeço também aos diversos ouvintes que puderam fazer as suas perguntas. Aquelas que eu não pude responder, nos procure, sempre atento no gabinete. É só ligar no gabinete e agendar. E mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com seus ouvintes e desejar a todos um belo final de semana. Nós que agradecemos. Vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h54. No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. Alô, Bruno Andrade, bom dia. Bom dia, Doni, bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. Hoje, sexta-feira, e como de costume, nós vamos aí fazer um giro das nossas atividades que vão acontecer nos próximos dias, principalmente no nosso final de semana. Hoje, a igreja celebra o Dia dos Avós de Jesus, Santana e São Joaquim. E no próximo domingo será a grande festa lá no bairro de Santana, em São José. A missa solene vai ser às 10 da manhã, em seguida tem procissão. Ao meio-dia será servido almoço, às 8 da noite tem show na praça e as festividades se encerram com queima de fogos. No Facebook da paróquia você confere a programação completa. Também, domingo, inicia o Cerco de Jericó da paróquia São Benedito no Galo Branco. Ao longo dos 7 dias, vários padres convidados conduzem momentos de oração e louvor. No sábado e domingo, as missas serão às 19h e durante a semana, às 19h30. Você pode conferir a agenda completa na página do Facebook da paróquia. E no domingo é dia de missa vocacional no Seminário Diocesano Santa Terezinha. Vamos juntos rezar pelas vocações e já nos preparar para vivenciarmos o mês vocacional que celebraremos a partir da semana que vem. Na próxima quarta-feira, teremos uma palestra muito importante promovida pelo Conselho Diocesano da Família. A psicóloga Maria Clara Lobato irá refletir sobre a crise no valor da vida e fará um confronto entre dois assuntos que valem muito a reflexão: os jovens e o suicídio. Todos podemos ajudar a fazer algo em favor da vida daqueles que estão em risco. Participe! A palestra vai acontecer às 19h30 na Paróquia Coração de Jesus. Acesse nosso site diocesesjc.org.br e confira mais notícias. Ótimo final de semana para você, Doni, para Ana e todos os queridos ouvintes da Rádio Mensagem. Da redação do Departamento de Comunicação da Diocese de São José dos Campos, Bruno Andrade. Valeu, Bruno, um abraço para você, obrigado aí. Uma ótima festividade amanhã, né? Feriado em São José dos Campos, pelo aniversário da cidade também. Vamos ao esporte? Vamos lá? 8h56. Ok, o esporte ou ok para o intervalo, Robinho? Vamos para o intervalo então? Vamos para o intervalo e depois a gente volta então com o Jairo Forte, tá bom? Vamos lá. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente.
Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h58. Esporte. Ô Jairo Fortes, chega mais. Voltando ao Jornal da Mensagem, para comentar a Libertadores das Américas, Copa Sul-Americana, oitavas de final e o retorno da 4ª divisão do Paulista, onde São José volta a enfrentar o Flamengo na casa do adversário domingo às 10 horas da manhã. Libertadores das Américas, oitava de final. Quarta-feira, dia 24/7, Emelec 2, Flamengo 0. Se deu muito mal quem estava apostando que Jorge Jesus, o Flamengo se tornaria imbatível. O técnico português, aliás, ainda perdido que cebola e salada de frutas no comando do time rubro-negro. Ele já tinha ido muito mal contra o Atlético Paranaense na eliminação da Copa do Brasil. Mas nesta noite, contra o limitadíssimo Emelec, lá no Equador, ele conseguiu se superar. Deu uma de professor Pardal na escalação e praticamente garantiu a eliminação do clube de maior torcida do mundo da Libertadores das Américas. Pelo visto, será mais uma temporada de cheirinho lá na Gávea. E os flamenguistas pegavam tanto no pé do Abel Braga. Bom, até que dá para virar no duelo de volta no Maracanã. Mas convenhamos, é para lá de improvável. Atlético Paranaense 0, Boca Juniors 1. Já o Atlético Paranaense é muito bem treinado, claro, mas o Boca Juniors é um time para lá de encardido. E como eles gostam de jogar fora de casa. Voltam para Buenos Aires com a vitória, mas não acho que o Furacão não tem chances. Basta usar como exemplo o belíssimo jogo que fez contra o Flamengo na semana passada no Maracanã. Nacional do Uruguai 0, Internacional 1. O tradicional Nacional do Uruguai já não bota mais medo em ninguém como antes. Por isso, o Colorado consegue fazer a festa lá em Montevidéu e está com os 2 pés na quarta de final. Ainda nessa quinta-feira, na Arena do Grêmio, às 21h30, Grêmio 2, Libertad 0. Tardelli desencanta, Grêmio bate Libertad com 1 a menos e abre vantagem. Os gols de Tardelli aos 25 minutos e David Braz aos 36 minutos. Todo o segundo tempo e o Grêmio com um jogador a menos. Sul-Americana, nesta quarta-feira, às oitavas de final, Botafogo 0, Atlético de Minas Gerais 1. Quem também conseguiu uma ótima vitória fora de casa foi o Atlético Mineiro. Agora em BH, precisa apenas de um empate para se classificar. Também nesta quinta-feira, às 21h30, Corinthians 2, Montevidéu de Wanderers 0. Mesmo sem jogar bem, o Corinthians está quase nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Abraços, amigos do Jornal da Mensagem. Volta às 10h30 com mais esportes. Valeu, Jairo. Obrigado pela tua participação. Vamos então às últimas informações, Ana? Sim, Doni, olha só, em um novo comunicado interno divulgado aos empregados, a empresa Johnson & Johnson de São José informou que a segurança patrimonial da empresa voltou a avistar um felino grande pelas câmeras de vigilância. O alerta é para que os funcionários evitem circular sozinhos ou em áreas afastadas dos prédios da unidade. Os primeiros avistamentos dessa onça, divulgados pela empresa, ocorreram há mais de uma semana e mobilizaram a Polícia Ambiental, que tentou fazer a captura do animal em uma área de mata que fica no Jardim das Indústrias, ao lado da empresa. Em nota, a empresa disse apenas que o Departamento de Fauna do Estado lidera um processo de captura desse felino silvestre. Além da empresa, um condomínio residencial vizinho, onde vivem cerca de 600 pessoas, restringiu o funcionamento da quadra esportiva e do parquinho para antes do anoitecer. Os locais são fechados agora às 4 horas da tarde. Antes dos avistamentos, permaneciam abertos até às 8 horas da noite. A grande questão é que esse animal tem hábitos noturnos, né? E não se sabe o motivo dessa aproximação. Mas, como nós já dissemos aqui na Rádio Mensagem, a preocupação é para com o animal e para com o ser humano, uma vez que ele está muito próximo do ser humano, do trânsito, e pode também ser um atentado aí à sua vida. É impressionante, né, quando a gente dá essa notícia aí, né? Como é que foi parar um animal desse, né, naquele local, hein? Ali próximo da Johnson, naquela floresta bonita que tem ali. Mas como foi parar um animal desse, né? Esperamos que eles consigam capturar com saúde esse animal, né? Logicamente levar para um local adequado e para
manter a tranquilidade para quem mora no entorno daquela região, como a Ana Lúcia disse, né? Hábitos noturnos. Então a caminhadinha à noite ali, esquece, rapaziada, esquece, né? Senão já viu, hein? 9h mais 3 minutos, fechamos o nosso Jornal da Mensagem nesta sexta-feira. Estaremos de volta daqui a pouquinho às 10h30 da manhã, depois ao 12h15 com o programa Falando de Vida. Falando de Vida hoje é o dia do sonho da juventude. Hoje a gente rejuvenesce o estúdio, a gente traz a garotada para dar opinião política na sua cidade sobre desenvolvimento, o que a garotada pensa do nosso Brasil. É hoje ao 12h15. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem. Jornal da Mensagem. Oferecimento Farmacom.